Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um Entenda a Notícia, o seu resumo semanal de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Quero começar esse programa aqui agradecendo a sua grande audiência junto conosco no YouTube, aqui da Rede Século XXI. E aproveitando desde já, pedindo para você que ainda não se inscreveu, inscreva-se. Dê lá a sua curtida, seu like, que é muito importante para nós. E, se possível, compartilhe. Hoje vamos falar de saúde. Como está o seu coração? Para se ter uma ideia, vamos falar a respeito de um tema que aconteceu no dia 22 de agosto, um fato lamentável, entre os jogadores que aqui no Brasil esteve, do Uruguai, Nacional do Uruguai, num jogo da Libertadores da América entre São Paulo e Nacional do Uruguai. O jogador Juan Izquierdo, de 27 anos, infelizmente ele veio a óbito devido à arritmia cardíaca. E para falar sobre isso, o nosso convidado de hoje, o Dr. Fernando Bianchini Cardoso, ele é cardiologista e médico esportivo. Doutor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, Guilherme. Doutor, algo que nos chama muita atenção a respeito de coração, é a respeito desse fato lamentável que aconteceu no dia 22 de agosto, no estádio Morumbi, como é conhecido em São Paulo, onde o jogador, o atleta, ele passou mal, teve um mal súbito, foi levado para o Hospital Albert Einstein e, posteriormente, alguns dias depois, ele veio a óbito. Eu queria que o senhor comentasse a respeito disso. Qual é a diferença de arritmia e parada cardíaca? Boa noite a todos. A arritmia, Billy, ela é algo que pode gerar uma parada cardiorrespiratória. Quando a gente fala de arritmia, a gente está falando de um mar de alterações que podem acontecer. Existem arritmias benignas, que não são nem sentidas, e arritmias com potencial de causar uma morte súbita, como provavelmente foi o caso desse atleta. Nem toda arritmia leva à morte súbita, mas toda morte está envolvida com uma parada cardiorrespiratória. Então, a arritmia ela pode ser fatal, pode ser intensa o bastante ou grave o bastante para gerar essa parada. Na verdade, o coração normalmente ele está ali com algum estímulo elétrico, mas ele não consegue se coordenar para bater e jogar o sangue para frente, que é a grande função dele, funcionar como uma bomba. No caso desse atleta, 27 anos, um rapaz novo, do Uruguai, quer dizer, ele está numa competição. Imagina-se que normalmente toda semana ele passa por procedimentos médicos, E, via de regra, nós não imaginamos que uma pessoa, um atleta, venha ter uma parada cardíaca, Isso foi decorrente aqui, na opinião do senhor? É difícil a gente comentar sem conhecer detalhes do caso, A gente pode até incorrer em antiética dentro da medicina, Uma falta de ética. Mas, na verdade, o que acontece, Billy? O atleta, ele certamente, no nível que ele está ali, ele passou por várias avaliações. Isso eu tenho certeza. A própria FIFA, a Conmebol, eles exigem certos tipos de exame na avaliação do atleta. Então, o atleta não chegou ali sem ser avaliado. E é daí que é muito importante a gente falar, que nem todos os casos vão ser elucidados com a avaliação médica. A avaliação médica ela está para tentar excluir as causas passíveis de exclusão, mas nem todas as causas de morte elas são passíveis de exclusão. Por isso que a gente tem que saber atender o paciente quando tem uma parada. Nesse caso específico, até se comentou nas redes sociais e nas mídias que o atleta teve uma arritmia com 17 anos. Isso não necessariamente foi a causa da morte. Eu acho difícil ele ter uma arritmia com 17 anos, uma arritmia grave, e continuar jogando. O que provavelmente teve foi uma arritmia benigna, que pode acontecer no coração de atleta, e isso ter sido citado agora, mas dificilmente a causa da morte foi essa arritmia que ele teve aos 17 anos. Agora, o que levou, a gente só vai conseguir saber a hora que a gente fizer a avaliação desse coração. Então, pós-morte é um momento difícil, mas a gente tem que fazer uma avaliação com uma autópsia para ver se a gente encontra uma causa para aquela morte, e se não encontrar, é necessário fazer uma avaliação genética, porque algumas das doenças
elas não levam à alteração estrutural do coração. O coração, ele é normal, estruturalmente falando. Só que ele tem, a nível de célula, alguma alteração que pode gerar essa arritmia. Daí isso a gente consegue fazer ou com os exames anteriores dele, mas que eu repito, acho difícil ter passado batido isso, ou com uma avaliação genética, que daí a gente consegue fazer o diagnóstico. E é muito importante fazer esse diagnóstico, saber a causa da morte, porque daí eu posso ajudar outras pessoas, tanto da família dele como da própria população que a gente está estudando, para saber que tipo de exame eu vou precisar fazer para identificar essa morte. Para ver se o que a gente faz hoje em dia está conseguindo proteger um pouco mais o nosso atleta. Lembrar que é alto rendimento, né, Billy? E performance, ela está longe de saúde. A gente depois vai falar um pouquinho de saúde, mas a performance, ela coloca o organismo para o seu máximo. E isso não é saudável em nenhum ramo. Seja você um jornalista, um empresário, um médico, um atleta, alto rendimento não é saúde. O papel do médico é tentar proteger o atleta ou quem está no alto rendimento para sofrer o menos possível. Muito bem. O senhor tocou num assunto que vem de encontro a mim também, né? As pessoas que não têm o hábito de praticar o esporte constantemente, né? Ou resolve de uma hora para outra, né? Que hoje em dia fala que se virou muito modinha, né? A pessoa ir na academia, fazer sua musculação, isso, aquilo, e na maioria das vezes vai por conta, né? Não passa por um profissional como é o senhor. Qual é a recomendação nesse caso para a pessoa que vá fazer um treino, seja academia ou até mesmo por conta própria? Então, na atividade física, aí a gente entra para um outro lado da medicina esportiva, né? Que daí é tratada a pessoa que é sedentária ou que faz um nível de atividade física, mas não é alta performance. Está buscando ali saúde. E nesse momento a gente tem que olhar com outros olhos. Porque se a pessoa é uma pessoa rígida, não tem sintomas, não tem dor, não tem arritmia, não sente arritmia, consegue fazer uma caminhada sem fazer sem ter grandes dificuldades, ela pode sim começar uma atividade física leve a moderada antes de uma autorização médica. A gente faz isso no dia a dia. Muitas pessoas saem aí caminhando. O problema é quando essa atividade leve e moderada se torna mais intensa. E daí a gente precisa ter o cuidado de olhar e ir atrás do nosso médico. Mas quando que é aquele momento de atenção que você está passando o seu limite? Porque sempre a gente acha que pode um pouquinho a mais, né? Hoje eu fiz uma caminhada de tantos quilômetros, consigo fazer mais tanto. Quando que liga o sinal de alerta? Eu diria assim, que o ideal é, se quer começar uma atividade leve hoje, comece e já marca uma consulta com o seu médico do esporte. Se não tiver um médico do esporte na sua região, marque com um cardiologista para fazer essa avaliação e você já ter uma tranquilidade para poder migrar de um tipo de atividade para outra, para poder ver se existem outros fatores de risco para a doença que a gente vai precisar controlar, além do sedentarismo. Então, eu não ficaria esperando muito, mas o que eu quero dizer é, não vamos colocar um obstáculo para a pessoa começar. Eu preciso passar com o médico obrigatoriamente antes de começar? Depende. Depende de quem é você, depende o que você vai fazer e depende se você não sente nada. Não sente nada, vai fazer uma atividade leve, moderada? Pode fazer. Agora, quer começar a fazer um crossfit, que é baseado em alta intensidade, quer começar a fazer uma maratona, quer treinar para uma maratona, ou você já tem mais do que 45 anos, já tem uma hipertensão, fuma, seu colesterol está acima, seu açúcar está ali no limite no sangue, daí você tem que tomar mais cuidado e começar a fazer um preparo antes de ir para essas atividades mais intensas. Mas em relação à intensidade propriamente dita, na verdade, você não pode se sentir extenuado durante a atividade. Um teste que eu uso muito, sem precisar de exames, sem nada, é o talk test. A pessoa falando durante a atividade física. Então, se ela consegue falar sem fazer pausas, significa que está leve.
O senhor está falando, por exemplo, está caminhando e conversando, é isso? Exatamente, caminhando e conversando. Se você consegue conversar livremente, sem precisar fazer pausas, você está numa atividade muito leve. Tá? Agora, se você começa a ter que, a cada 2, 3 palavras, fazer uma pausa para respirar, você começou a entrar numa atividade moderada. E se você não consegue falar nem 2 palavras sem respirar, daí você está numa intensidade muito elevada. Então, assim, se você quiser um parâmetro para definir se está elevado ou não, você pode usar esse teste que é fácil de fazer. O que eu costumo fazer com os meus pacientes é combinar, porque nem todas as vezes você sai com alguém, né, do lado. Mas combinar uma frase, montar uma frase com ele. Eu monto uma frase. Meu nome é Fernando, sou médico do esporte, trabalho em Campinas e gosto de futebol. E essa frase, se eu consigo falar sem pausas, é porque eu estou fazendo algo muito leve. Agora, se eu faço 2 ou 3 pausas ali, eu estou falando de algo mais moderado. E se eu não consigo falar 2 palavras sem respirar, daí eu estou numa intensidade. E eu combino isso com o paciente, para ele fazer durante a atividade e saber que tipo de atividade que ele está fazendo. Nesse caso está incluído a esteira. A pessoa está correndo, caminhando na esteira, fazendo Exatamente. Isso. Exatamente. Esteira. As atividades cíclicas, né, consideradas aeróbicas. Então, caminhada, bicicleta, esteira, spinning, tudo isso está dentro dessa modalidade aí. Doutor, tivemos um outro episódio, voltando no esporte, no futebol, né, do atleta brasileiro Serginho. Qual é a diferença do que ocorreu com ele, com esse rapaz uruguaio, no caso, o Juan Esquerdo? O Juan teve um mal súbito, teve parada cardíaca. E no caso do Serginho? Então, o Serginho também teve uma parada cardíaca. A gente não sabe exatamente a causa, mas é bem provável que tenha sido uma arritmia também. A diferença é que o Serginho ele tinha uma cardiopatia estrutural. Ele já sabia desse diagnóstico, os médicos já conheciam, só que o risco não era determinado. Qual era o risco daquela doença? Mas o Serginho tinha uma doença no coração, que o coração dele ficou muito grande, e isso propicia a gente ter um certo um aumento da chance de ter uma parada cardiorrespiratória por arritmia. Então é provável que o do Serginho tenha sido uma arritmia, só que no caso dele tinha uma cardiopatia estrutural, tinha uma alteração do coração. No caso dele, essa estrutura do coração, esse inchaço, assim dizendo, é genético ou não? Pode ser. Na verdade, o coração dilatado, né, o coração grande, ele é o final de muita cardiopatia. Então, se teve vários infartos, que não acho que é o caso dele, só estou dando exemplo, vários infartos, o coração pode ficar maior. Chagas, doença de Chagas, conhecida aqui no Brasil, deixa o coração maior. Genética, existe cardiopatia dilatada de fundo genético. Então, não conseguiu descobrir o motivo que ele tinha essa doença, mas sabia-se que o coração dele já tinha uma estrutura que propiciava a ter uma arritmia. Na caminhada do dia a dia, imagina que está no bosque, enfim, está fazendo sua caminhada, uma pessoa tem um mal súbito ali. Como diferenciar se ela está tendo um infarto ou arritmia? E sabendo disso, o que deve se fazer? Billy, nessa hora nem eu preciso saber se é uma arritmia ou um infarto, porque o tratamento é o mesmo. A hora que a pessoa cai, o que a gente precisa definir é se a pessoa tem pulso ou não. O coração está jogando sangue. E muitas vezes a gente vai ficar em dúvida. E quando eu falo a gente, é o profissional de saúde, é o médico lá na sala de emergência. Tanto que o Colégio Americano diz, a gente tem 10 segundos para checar se a pessoa tem pulso ou não. Não tem, ou você está na dúvida, você vai agir como se não tivesse. E como que é feito isso? Mas a checagem de pulso, 2 dedos na carótida. Não encontrou pulsação, o que deve ser feito? Ficou na dúvida, não encontrou, é massagem cardíaca. Você vai se ajoelhar ao lado da pessoa, juntar as 2 mãos, colocar essa região aqui entre os mamilos, bem aqui no ossinho que tem no nosso peito, e vai massagear,
com uma profundidade de 5 centímetros. Isso tinha que ser ensinado nas escolas, ensinado para a gente. Quanto mais gente souber disso, e precisa, não é o médico, quem vai salvar a vida é a pessoa comum, porque essa massagem cardíaca, ela faz uma coisa, ela previne que o cérebro fique sem sangue. Então, a única coisa que a gente está fazendo lá é fazendo o papel do coração de bombear. Está movimentando o sangue para o cérebro. Exato. Porque o cérebro é o primeiro órgão que, com poucos minutos sem sangue, ele morre. E nesse caso, tem uma pausa ou fica numa Não. constante até que chegue o socorro? Então, daí são 5 centímetros, pelo menos, que você vai afundar, vai retornar. É importante deixar retornar, porque o coração ele se irriga no retorno. Então, é importante deixar retornar. Você vai fazendo uma frequência de 100 a 120 por minuto e vai fazer ininterruptamente até chegar um socorro especializado. E na questão da respiração não precisa ter nenhuma atitude. Hoje em dia já se teve, já estava em mudança isso, né, de não fazer a respiração boca a boca ou alguma respiração suplementar. Depois de Covid, daí ficou mais certo ainda. Hoje a recomendação é que não precisa. A gente tem aí um intervalo de 10, 15 minutos que só a massagem consegue levar o oxigênio que está no sangue circulante para o cérebro e deixar ele em um bom estado. Então, não precisa fazer respiração. É massagem, 100 a 120 por minuto, 5 centímetros, deixando retornar ao tórax. O quanto menos tempo você não fizer isso, melhor para o cérebro. Então, é lógico, se você estiver sozinho, você tem que chamar uma ajuda, né? Porque senão você vai ficar lá para sempre e não vai passar ninguém. Agora, se tiver 2 pessoas, uma começa a fazer a massagem e a outra vai atrás de socorro. Daí você pode estar se perguntando, pô, mas isso é muito complexo. Existem cursos, um monte de cursos, em todos os locais, para a população comum aprender a fazer isso. O que deve se evitar, doutor? Porque também já ouvi situações que a pessoa fala, está passando mal, o doutor já deve ter ouvido falar a respeito dele, fura com agulha o dedo, para o sangue sair, que é aquela coisa de bolia e tal. Nada a ver. Passou mal, põe deitado, em posição retinha. Se não tiver trauma, né? Se você viu a pessoa caindo e não tiver um trauma, deixa ela deitada e aguarda. Se ela tiver algum tipo de consciência, que consegue falar, você vai falando e chama ajuda. Se não tiver consciência, é massagem cardíaca para manter o cérebro vivo enquanto não chega a ajuda. Qual que é a importância? A gente sabe que tem uma grande importância, né? Mas fica aqui a pergunta. Qual a importância do médico, no seu caso cardiologista, antes da pessoa começar a praticar algum tipo de exercício por conta própria? Daí, eu acho, como eu falei, importante sempre que aconteça. Ele não pode ser um obstáculo, na grande maioria das vezes, mas tem que acontecer. Porque existem doenças que a gente sabe que não dão sinais clínicos, ou seja, você não vai ter sintoma nenhum no início, mas que podem aumentar a chance de você ter um mal súbito, por exemplo, que são as doenças subclínicas que a gente chama. Então, é preciso a gente fazer essa avaliação para excluir essas causas e não deixar com que isso aconteça. Ou reduzir ao máximo, como eu falei, a gente não consegue zerar esse risco, mas reduzir ao máximo o risco da pessoa ter um mal súbito relacionado à atividade física. Então, essa é a importância de se fazer essa avaliação pré ou junto ao início aí de uma atividade física. E no caso da alimentação, o atleta, vamos falar caseiro, aquele que sai para a sua caminhada, é a questão de água, questão de que comer, do que evitar. Qual é a sua dica? O que eu gosto de falar, sempre na consulta com o médico do esporte, você vai ter esse tipo de orientação, né? O que comer, evitar dietas mirabolantes junto com atividade física, evitar restrições junto com a atividade física. Restrição, eu digo, eu não vou comer carboidrato, pão, porque falaram que faz mal. E vou fazer atividade física. A chance de não
não dá um final legal, é grande. E em relação à hidratação, por exemplo, é sempre se manter hidratado. Quanto que eu tomo? Depende do seu peso corporal, do seu nível de atividade física, mas eu tenho um parâmetro que eu gosto de usar muito como indicador, e dou isso no consultório para as pessoas, que é a urina. A urina amarelada, com cheiro forte, é sinal de desidratação. Ela não tem água, porque você não está ingerindo água, então o nosso organismo tira a água da urina e joga mais eletrólito. Por isso que ela fica amarelada e mal cheirosa. Quando você está bem hidratado, a urina sai clarinha. Sai amarelinho bem clarinho, não tem cheiro. Isso é um parâmetro importante no dia a dia. Urinou agora, acabou aqui, vamos urinar. Está amarelada, é sinal de que precisa de mais água. Você que está nos acompanhando aqui no Entenda a Notícia, né? Temos aqui nesse bate-papo aqui, muito proveitoso, com o Dr. Fernando Bianchini Cardoso, que é cardiologista e médico de esporte. Estou dando algumas dicas, não só para mim, como para você também, na questão da prática do esporte e até para você se precaver com problemas do coração. Doutor, quais são as recomendações que o senhor dá para as pessoas da terceira idade ou da melhor idade, assim dizendo, que quer começar a praticar um esporte? Que tipo de esporte ela pode fazer? Seja caminhar, seja fazer educação física, enfim. Primeiro, lembrar que o benefício da atividade física ele acontece em qualquer faixa, né? É lógico que se você começar jovem, você vai ter um benefício durante a vida toda. Se você começar com mais idade, você não vai ter tido benefício antes, mas depois você tem algum tipo de benefício. Então, nunca é tarde para começar, nunca, independente da idade. Em relação aos cuidados, daí quando a gente está falando de uma pessoa mais idosa, que já tem uma certa fragilidade, daí a gente precisa de uma avaliação médica pré-início, né? Então, é importante a gente saber por quê. A partir dos 35 anos, a gente sabe que a causa de morte súbita, a causa de morte, independente se está fazendo atividade física ou não, ela já vira uma chavinha para as doenças da coronária, que são os vasos que irrigam o coração. Então, o entope faz o famoso infarto. Então, a partir de 35 anos, a causa de morte já começa a ser maior de coronária do que de outras doenças. Porque as outras doenças ou foram antes ou não são doenças que vão levar à morte. Então, é importante a gente fazer uma avaliação, um teste de esforço, um teste de esteira, para daí tentar fazer o diagnóstico dessa doença da coronária, ver se tem algum risco de ter essa doença e tratar. Daí, tratando, pode fazer atividade física. Eu costumo falar, poucas são as ocasiões em que nenhum tipo de atividade física vai ser permitido. Poucas são. Então, mesmo você que está em casa, com dor na coluna, com dor no quadril, e o seu médico falou não pode fazer atividade física, ele errou. Porque poucas são as entidades que não permitem a gente fazer nada. É lógico que se tiver uma dor de coluna, você não vai fazer atividade no pico da dor. Você não vai fazer uma atividade de alto impacto. Mas uma caminhada, musculação, uma bicicleta, você pode e deve fazer. Porque senão você fica sem dor nas costas, mas seu coração fica doente. Daí não adianta nada. Quais são os principais sinais que tem que fazer exercício físico? A pessoa está acomodada, não tem a prática de fazer caminhada, vem do estúdio da TV, volta para casa, estou me colocando nessa situação, né? Para ficar como exemplo e tal. Quando que é aquele momento, por exemplo, a pessoa levantou, vai tomar água, mas está meio cansado. É um sinal? Não, o sinal que precisa fazer atividade física, Billy, é se você está respirando. Está respirando, precisa fazer atividade física. Porque a gente sabe que o sedentarismo hoje ele é um risco para a doença do coração, assim como fumar, assim como ter colesterol alto, assim como ter diabetes. Então, se você não faz atividade física, você já aumenta o seu risco. A atividade física, ela previne não só morte do coração, mas uma gama enorme de causas de morte. Então,
O sinal de que precisa fazer é estar vivo. Está vivo, tem que fazer atividade física. Alguma tem. Tem que achar. Você perguntou lá atrás qual é a melhor atividade física. A melhor atividade física é aquela que você vai conseguir fazer por mais tempo possível. Então, o que adianta eu falar para você que é bom caminhar se você odeia caminhar? Se você mora num local em que é só subida e descida, não dá para caminhar. Se eu falar que é natação e você odeia água, não sabe nadar. Na verdade, a gente tem que achar uma atividade física que se enquadre à sua realidade. Não gosto de nada, então vamos achar que você menos odeia, para você conseguir fazer por mais tempo. Essa é a melhor atividade física que existe. E a pessoa que vive do alto rendimento, que é esportista, quando ele sabe que é o limite dele? Ele não sabe. Não sabe. Mas aí, nesse caso ele corre um grande risco. Então, mas daí a gente muda o foco. Porque é o que a gente está falando. A medicina do esporte, ela olha para a pessoa que quer saúde e tem que ter um outro olhar para a pessoa que quer performance. A performance nada tem a ver com saúde. A pessoa está ali para vencer os seus limites. Então, o atleta, ele não vê limite. Muitas vezes ele menospreza dor, ele ignora coisas que uma população normal teria como alerta. Ele não tem. Porque ele está ali para vencer os limites. Daí o meu papel como médico do esporte é exatamente protegê-lo nesse momento, em que ele não vai se proteger. Ele vai se colocar em risco, porque alto rendimento, você, como eu falei, qualquer área da vida, se você buscar o alto rendimento, você vai abrir mão de algumas qualidades. Você vai dormir menos, você vai se alimentar pior, você vai ter que ficar mais tempo acordado, mais tempo focado, e isso tem um custo. Daí a medicina do esporte tem que olhar para esse atleta e tentar minimizar esse custo, para que ele não tenha um mal súbito, para que ele não tenha um prejuízo grave durante esse período em que ele vai no seu limite, vai ultrapassar o limite dele. E o que falar para esses atletas que se medicam para o alto rendimento? Quero ganhar massa, quero ganhar isso, quero ganhar aquilo. E daí as pessoas confundem muito. Vem no meu consultório pedindo saúde, mas fazendo coisas que estão sendo deletérias. Daí eu falo, vamos ver, o que você está buscando? Você está buscando saúde? Então, essa medicação que você está usando aqui para estimular, para te dar mais vontade, ela pode te causar um mal. Então, você está indo no caminho contrário da saúde. Você quer realmente saúde? Então, vamos olhar de novo para tudo que você está fazendo e tentar melhorar. Hoje tem muito esse discurso, né, de que eu estou buscando saúde, porque eu tenho 45 anos, mas tenho corpo de 25, mas está fazendo um monte de coisa por trás das câmeras, né, das redes sociais, que está prejudicando ele. Então, eu falo, a que custo está vindo esse corpinho de 20? Não que seja impossível ter um corpo de 20 com 45, mas não é em 2, 3 anos que você vai conseguir isso. É numa vida de treino. Então, você pode pegar qualquer um que tem um corpo sarado, corpo malhado, a história de treino não é de 2, 3 anos. A história de treino é de 15 anos, de 20 anos. É essa que é a diferença. Daí ele pode ter. Agora, a pessoa que conseguiu isso em 2, 3 anos, certamente está fazendo algo por debaixo dos panos. O que a pessoa deve eliminar no seu dia a dia quando pretende fazer esporte? Aliás, nem a questão do esporte, mas tem que eliminar. Exemplo, tem problema no coração, mas fuma demais. Ou come isso demais, questão de gordura. Tem aqueles pontos X que se falar isso, não pode. Quais são essas dicas? Na verdade, é assim, ter o balanço, né? Você saber dosar. Você não precisa ser perfeito 100% do tempo. Isso é deletério até. Se você precisar se cobrar 100% do tempo, não tomo nada de álcool, não como nada fora da minha dieta, vou treinar todo dia, treino 2 vezes, isso é deletério também. Então, a gente tem que saber balancear. O médico do esporte, muitas vezes, está ali para ajudar a ele perceber qual que é esse balanço. Então, a alimentação tem que ser regrada. Mas eu diria que um 80-20, tá bom? 80%
80% do tempo você acerta, 20% você dá uma fugidinha. Atividade física, 90% das vezes você tem que treinar, você vai. Uma ou outra vez que você não for, tá bom. Agora, não fumar, diabetes, colesterol, isso tem que ser controlado. Porque isso é fator de risco, não tem aquela pessoa que eu fumo um cigarrinho uma vez por ano. Não, a pessoa é fumante. Então, ela tem que controlar esse risco. Esse fator de risco, não só para a doença do coração, mas para câncer, para outras doenças mais. Então, tem que controlar. Cigarro, colesterol. Às vezes a gente vai ter que lançar mão de remédio para conseguir ajudar a pessoa a controlar, mas tem que ser controlado. Agora, dieta, treino e descanso, a gente pode manusear, dependendo da situação de vida que a gente está vivendo ali. De quanto em quanto tempo devo procurar o Dr. Fernando para fazer um novo check-up ou procurar aquele meu médico do SUS? Se você não sente nada, uma vez por ano. A partir dos 40 anos, eu diria que é obrigatório. Você passar com o médico não significa que você vai ter que fazer exame todo ano, não significa que você vai ter que fazer teste de esforço, eletro todo ano, mas uma vez por ano você vai ver o seu médico, né? Para poder ele tirar a sua história, ver se realmente está tudo caminhando bem, se não tem nada fora, e avaliar quais são os exames necessários naquele momento para a gente fazer. Então, uma vez por ano, pelo menos. Agora, acabei de passar com o meu médico, faz 3 meses, fui fazer uma corridinha um pouco mais intensa, senti uma ardência no peito, senti uma coisa estranha. Daí eu vou voltar naquele momento, para ver se tem alguma coisa de errado. Então, se não estiver sentindo nada, uma vez por ano. A hora que estiver sentindo alguma coisa, daí você tem que ser mais proativo aí. Isso não pode confundir questão de infarto, arritmia com estresse, por exemplo? Pode. O nome do infarto, do pré-infarto, né, é angina, que vem de angústia. Eles têm a mesma formação literária. Exatamente por isso, porque uma angústia muito forte pode mimetizar uma angina, uma dor de infarto. Então, a gente tem que olhar para o nosso corpo. E ficou na dúvida, vai procurar o seu médico. A angina, no caso, ela é momentânea ou é definitiva? A angina é normalmente momentânea. Ela só é definitiva se ela for uma angina muito forte e causar um mal súbito. Mas normalmente você vai sentir a dor, você fica ali paradinho, vai melhorar, daí você vai buscar o seu médico. É interessante que nesse nosso bate-papo aqui, em todas as perguntas que eu lhe fiz, né, é recomendável que, independente de qualquer coisa, pratique algo, né, doutor? Sim. Atividade física, como eu falei, hoje a gente sabe que praticar atividade física, ela é preditor de doença. Isso significa que, se você faz atividade física, independente de quem você seja, você pode ser uma pessoa saudável, você pode ser um infartado. Se você pratica atividade física, o seu risco de ter um mal súbito, ter algo importante que te leve à morte, é menor fazendo atividade física. Uma pessoa que já passou por um problema no coração, seja transplantado, enfim, já teve um infarto, ela pode vir praticar exercício sob recomendação ou de maneira alguma? Deve. Hoje o infartado, por muito tempo a gente teve a medicina teve esse approach, né, de infartou, vai ficar agora semi-acamado 40 dias e depois vai fazer só atividades diárias. Não, hoje a gente sabe que a melhor forma de se prevenir um novo infarto é fazendo controle de fator de risco. Então, se a pessoa tem colesterol, diabetes, se fuma, tem que tirar. E fazendo atividade física, treinando o coração para melhorar. Então, a pessoa que tem, por exemplo, insuficiência cardíaca, que alguma doença levou o coração a não ter mais aquela potência para bombear o sangue para frente. Isso que é insuficiência cardíaca. O que a pessoa tem que fazer? Treinar o coração para ele melhorar, para voltar a conseguir exercer a função dele de bomba, que é a grande função do nosso coração.
Aquela pessoa que vive com muitos medicamentos para o coração, enfim, para o seu estado de saúde, com a prática de exercício, com o tempo, ela pode vir não ter que usufruir mais desses medicamentos ou nada a ver? Tem. A gente sabe, por exemplo, na hipertensão, que a atividade física por si só consegue diminuir. A perda de peso, ela tem um fator mais importante ainda na redução. Então, quando a gente pega uma pessoa que é sedentária, está acima do peso e começou a ficar hipertenso, a gente às vezes introduz a medicação, mas se ela compra a nossa ideia de fazer atividade física, ter uma dieta mais saudável, comer melhor, descansar melhor, às vezes a gente consegue retirar a medicação. Isso acontece para a hipertensão, para o diabetes, para o colesterol, para tudo. Isso também serve para a pessoa bariátrica, por exemplo? Passou por um processo bariátrico? Com certeza. Atividade física é importante nesse caso, porque o bariátrico ele perde muita massa. Porque a hora que ele não consegue consumir proteína. O consumo de proteína normalmente é mais difícil do que o consumo de carboidrato, né? Porque o carboidrato é mais gostoso, é mais palatável, tem molinho. A carne não, a carne é mais difícil de ser consumida. Então ele perde muita massa muscular. Então eu gosto de já indicar no pré-cirúrgico, porque diminui o risco dele fazer na hora da cirurgia, e manter essa atividade física para ele conseguir ganhar massa e fazer um emagrecimento de maior qualidade. O que conciliar durante um exercício físico? Mais a questão alimentação ou a questão líquido? Durante? Por exemplo, numa prática de um exercício. Daí depende do que você está praticando. Por exemplo, numa maratona, que em média você vai ficar 3 a 4 horas correndo, você tem que fazer alguma ingesta de carboidrato durante, que ele vai te ajudar a dar uma energia. Agora, atividade física corriqueira de 30, 40 minutos até 1 hora, não necessariamente você precisa fazer uma ingesta alimentar durante, daí é só a hidratação. Mas quando a atividade física começa a se tornar mais duradoura, mais longa, e daí é inevitável que a gente tenha que fazer uma suplementação durante a atividade física. No caso do doutor, numa consulta no seu consultório, como que é feita a avaliação? A gente tem esse bate-papo que a gente está tendo aqui, eu tiro toda a história, vejo o que faz de atividade física, como que é a alimentação durante um dia normal e durante um dia de treino, vejo como que é a hidratação, vejo como que é o sono, como que está hábito intestinal, urina, examino para ver se tem alguma coisa e, invariavelmente, eu peço algum exame para ver principalmente fator de risco, então ver se tem colesterol, ver se tem diabetes, ver como é que está a pressão, faço as medidas de pressão, faço um eletro pelo menos na primeira consulta. E daí a gente vai vendo a necessidade individual de cada um, o porquê que me procurou, se quer ganhar massa, se quer emagrecer, se veio só por saúde, se veio para ver se tem alguma coisa no coração porque faz uma atividade intensa. Então, daí cada caso vai apontando para um lado. Muito bem. Pessoal, espero que você esteja gostando do nosso bate-papo aqui no Entenda a Notícia. Hoje falamos aqui a respeito do coração com o especialista, Dr. Fernando Bianchini Cardoso, que é cardiologista e médico do esporte. A necessidade de você praticar esporte, sim, não importa qual seja ele, mas pratique e não deixe de praticar. E sempre, lógico, sobre uma orientação de um profissional. Não vá fazer por conta, né? Para não ter episódios como infelizmente tivemos no começo do nosso bate-papo, falando a respeito do jogador que veio a falecer, jogador do Nacional do Uruguai, que morreu no estádio Morumbis, em São Paulo, num jogo da Libertadores da América contra o São Paulo, um rapaz de 27 anos. Um atleta, né? Porque, como eu disse no início, a gente imagina que um atleta dificilmente vai passar por isso. Tem uma arritmia, tem uma parada cardíaca. Como o doutor mesmo aqui apresentou, há vários motivos, né? E várias situações que isso possa vir a acontecer. Agora, o mais impressionante disso tudo é o que você deve fazer para impedir que isso aconteça na sua vida. É através da prática de exercício, né, doutor? Exatamente. A atividade física, ela como eu disse lá atrás, são raras as situações que vão impedir de você fazer qualquer tipo de atividade física. E hoje a gente sabe, a literatura é cada vez maior,
mostrando que a atividade física previne causas de morte, não só cardiovascular, mas em relação a câncer, em relação a sarcopenia, que é perda de musculatura. Tudo isso é prevenido com a atividade física. Então, tem que fazer. Se você está em dúvida do que pode, do que não pode, daí um profissional da área pode te ajudar a esclarecer isso. Mas que tem que ser feito, tem que ser feito. Criança, a partir de que idade, doutor, é recomendável? Olha, criança faz atividade a partir de 1 ano que começa a caminhar, né? A gente está falando de uma sistematização de atividade física. Eu não, é um outro assunto controverso, né? Com que idade meu filho pode ou não pode? Sempre pode, mas tem que estar cercado por um profissional qualificado. Então, uma criança nunca vai fazer uma musculação com o objetivo de ganho de massa. Ah, mas ela não pode fazer academia? Pode, só que os objetivos dela vão ser outros. Ela não vai colocar carga para ganhar músculo. Ela vai colocar carga para fazer resistência, para trabalhar a musculatura lombar, para ajudar a crescer e não para atrapalhar o crescimento dela. Então, nenhum tipo de atividade física, as pessoas às vezes me chamam para falar sobre mal de alguma atividade física, né? Quando começou a onda do CrossFit, todo mundo queria falar mal do CrossFit. Na verdade, o CrossFit é uma atividade baseada em alta intensidade. Você tem que ter certos cuidados quando você está praticando. Mas não é a atividade que faz o mal. Quem faz o mal é praticar ela de uma forma errada. Se você estiver cercado por um profissional de educação física, gabaritado, que saiba o que está fazendo, ele vai fazer uma atividade direcionada para você, naquele momento, naquela situação que você vive. Isso no caso do CrossFit, quem vai ditar a regra se pode ou não pode? É o professor ou é o aluno em si que acha que pode? Naquele momento, quem tem que pôr limite é o professor. Até pela qualificação e a capacidade dele. Teoricamente é ele que está ali para falar, ó, é o seu momento para fazer esse exercício, ainda não é o momento. Ah, eu quero colocar mais carga na musculação, lá na academia. Quero colocar mais carga. Não, agora você tem que fazer com essa carga, essas repetições, porque é isso que vai ser benéfico para você. Doutor, quando eu mencionei crianças, principalmente, a gente vê no esporte, né? Cada vez mais, muitos jovens se tornando profissionais, principalmente no futebol. Então, a tendência dos pais é levar os filhos cada vez mais novos para praticar a questão do futebol. Uhum. E, na maioria das vezes, imagino eu que o pai não leve um filho num cardiologista, algo assim, independente de saber como está. Hoje os clubes de futebol, para assinar um contrato, seja qual for a idade da criança, ele precisa de um... Então, muitas vezes eu vejo a criança que foi fazer um teste, foi fazer uma peneira, mas a partir do momento que vai ter algo certo com o clube, ele precisa desse atestado. Daí vai... E essa é a nossa briga, né? Porque daí começa aquele, vamos arrumar alguém que faça um atestado. A família, a pessoa não pode encarar aquilo como é só um atestado. Não, é um médico olhando para ver se existe algum risco ao praticar uma atividade de alta intensidade. Então, não pode ser encarado como, só vou ligar para o médico da família, amigo da família, para arrumar um atestado para mim sem nem ver meu filho. Não faça isso. Aproveite aquela situação para ir atrás do médico e ter a certeza de que naquele momento nada apresenta para ele correr um risco, ao invés de colher benefício da atividade física. Para finalizar nosso bate-papo, essa indicação, obviamente, da prática de exercício físico encaixa a todos, desde PCDs, pessoas da melhores idades. Todo mundo. PCD, é só a gente olhar para Paralimpíadas hoje. Tem um monte de gente que se beneficiou. Existem vários projetos sociais que fazem isso, né? A hora que a pessoa se torna um PCD, ela enxerga uma nova realidade através da atividade física. Então, é para eles também. Cada população vai ter sua atenção, né? O PCD tem que ter alguns cuidados, que tipo de atividade vai fazer, a síndrome de Down vai ter outros cuidados, o idoso vai ter outros cuidados,
a mulher outros cuidados. Então, cada um vai ter o seu cuidado, e isso é o papel do médico, do profissional, para tentar ir lá atrás e tornar aquilo um benefício, né? Sempre. Falando em benefício, quero aqui agradecer. Estamos chegando no final do nosso bate-papo aqui. Muito obrigado pela dica, doutor, que leva você em casa, você que está nos assistindo aqui pelo YouTube da Rede Século XXI, no Entenda a Notícia, a importância de você praticar exercício físico. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Espero vê-lo em breve. Eu que agradeço. É uma oportunidade a gente poder vir aqui falar sobre a medicina do esporte, atividade física. Eu ficaria um dia inteiro falando sobre isso, mas a gente tem outros afazeres, né? Então vamos lá, e sempre que precisar podem contar comigo. Um abraço. Entenda a Notícia todas as segundas às 19h, aqui no YouTube da Rede Século XXI. Contamos com a sua audiência. Forte abraço a todos e até a próxima.